Bom, pessoal, a gente está começando agora um vídeo sobre exercícios de lançamento horizontal. Aqui a gente vai fazer todos os exercícios possíveis que vocês podem ter de lançamento horizontal, todos os conceitos que vocês precisam. E esse vídeo está sendo gravado antes do vídeo da matéria em si, né? Porque como tinha muito aluno pedindo resolução de exercício dessa matéria, eu fiz para atender aos pedidos, mas logo depois a gente vai fazer os exercícios, as aulas de movimento retilíneo uniformemente variado, lançamento vertical, né? E de lançamento horizontal também. Mas já está aí no canal essa aula de lançamento horizontal para quem já estudou a matéria. Se você ainda não estudou a matéria, deixa para depois, porque aqui são os exercícios, eu não vou explicar a matéria, eu vou resolver os exercícios aplicando a matéria. Beleza? Então vamos para a aula. Bom, pessoal, nessa questão aqui, a gente vai fazer agora 3 questões teóricas aqui, para a gente fixar bem os conceitos. Então, a primeira questão fala assim, ó, duas bolinhas idênticas, A e B, partem ao mesmo tempo de uma certa altura h acima do solo, sendo que A é solto em queda livre. Então, o A estava aqui e foi simplesmente abandonado com a velocidade inicial zero, e ele vai descer e vai chegar aqui no chão. E B lançado com a velocidade horizontal V0, então o B vai estar aqui, só que o B foi lançado com a velocidade horizontal, foi um lançamento horizontal. O B vai fazer isso aqui e vai cair, e vai chegar aqui no chão. Despreze o efeito do ar, qual das afirmações é correta? Pessoal, primeira coisa aqui é você entender o seguinte, se ele foi abandonado ali no ar, e se ele foi abandonado ali, foi lançado com velocidade horizontal aqui em B, o importante é você entender que aqui em B, quando a gente tem um lançamento horizontal, essa velocidade V0 aqui, que é uma velocidade na horizontal, ela não interfere em nada no tempo de queda do objeto. Então, o tempo de queda do objeto, ele depende exclusivamente da altura, assim como quando o objeto é abandonado. Depende exclusivamente da altura, porque a velocidade na vertical, tanto no A quanto no B, a velocidade na vertical não tem nenhuma componente na vertical nos dois ali. Então, tanto no A quanto no B, os dois eles vão chegar no mesmo tempo, porque eles têm as mesmas alturas. Tá claro isso? Então, fica muito atento nesse conceito que eu vou te falar agora. No lançamento horizontal, anota isso, no lançamento horizontal, o tempo de queda, falando do lançamento horizontal, tá? Depende apenas da altura. Quase que não saiu esse da, né? Aliás, não saiu, né? Da altura. Tranquilo? O tempo de queda depende apenas, exclusivamente da altura. Não tem interferência nenhuma com esse V0. Beleza? Então, ótimo. Próximo exercício aqui. Suponha que um bombardeiro voando horizontalmente com a velocidade constante. Então, eu tenho um avião. Meu avião está voando com a velocidade horizontal aqui, constante. Em um certo instante, uma bomba é solta do avião. Desprezando a resistência do ar, isso aqui é importantíssimo, né? A gente vai ter apenas a aceleração da gravidade. Podemos afirmar que, gente, na hora que a bomba é solta, ela vai gerar ficou um pouquinho feio, vai gerar esse movimento aqui, tá certo? Nossa senhora, tá muito feio. Mas esse movimento aí que para uma pessoa, vamos lá, a gente tem que lembrar disso aqui. Para uma pessoa fora do avião aqui na Terra, ela vai ver o arco de uma parábola. Esse arco aqui. Uma pessoa no avião vai ver uma reta, caindo assim. Vai ver ele caindo, porque o avião, na hora que o avião está aqui, ó, na hora que o negócio ali chega, o avião está exatamente em cima do pacote, da bomba no caso, né? Então no avião, uma pessoa dentro do avião vê ele caindo em linha reta, e uma pessoa na terra vai ver ele caindo assim, um arco de uma parábola. Então, número 1 aqui. A bomba cai verticalmente para um observador na Terra? Claro que não. Ela cai verticalmente para um observador no avião. Na Terra ele vê o arco de uma parábola. Que eu não consegui até agora desenhar, que o negocinho está muito perto aqui, eu não estou conseguindo fazer. Isso, agora ficou ótimo.
ele vai ver esse arcozinho de uma parábola, beleza? Número 2. Gente, a número 2 é sensacional para a gente aprender os conceitos dessa matéria de lançamento horizontal. O movimento da bomba pode ser interpretado como sendo composto de dois movimentos, MRUV na vertical e MRU na horizontal. Gente, perfeito, a explicação toda é exatamente essa, a explicação de lançamento horizontal. No lançamento horizontal, você tem o movimento de queda do pacote, então o pacote está aqui, ele vai descer, ele chegou aqui no chão, e ele, além disso, ele também deslocou na horizontal. Então ele teve esse deslocamento aqui na horizontal e teve esse deslocamento na vertical. Então ele foi composto de dois deslocamentos. Só que esse deslocamento na horizontal, ele é um MRU, porque não tem aceleração. Vai ser com essa velocidade V0 aqui constante. Beleza? Prestou atenção nisso? É muito importante. E o movimento na vertical vai ser o MRUV, porque ele vai ter a aceleração da gravidade. Então, por que o da vertical é MRUV? Porque tem a aceleração da gravidade. Então, essa questão, a número 2 dela é perfeita a explicação do que a gente tem que saber de lançamento horizontal. A bomba, número 3. A gente já fez a 2, está certinha. A bomba atingirá o solo exatamente abaixo do avião. Foi o que eu expliquei aqui agora. Como o avião e a bomba têm a mesma velocidade horizontal, que é esse V0 aqui, porque a gente está desprezando a resistência do ar. Então, na horizontal vai ser um MRU. O avião ele faz o mesmo movimento na horizontal. O avião faz o mesmo movimento na horizontal que a bomba, só que a bomba, além de fazer esse movimento na horizontal, ela cai. Então a bomba ela vai andando na horizontal e caindo, andando na horizontal e caindo ao mesmo tempo. E aí, na verdade, o avião sempre vai estar em cima da bomba aqui, ó. Por isso que para um observador no avião ele vai vendo só a bomba caindo. Tá claro isso? Então, a número 3, corretíssima. Aprenda isso. No lançamento horizontal, se for um avião que abandona, um avião, um balão, o que abandonou, ele estava com a velocidade horizontal, a bomba também estava com essa velocidade horizontal igualzinha. Tá certo? E número 4, a bomba adquire uma aceleração vertical igual à aceleração da gravidade. Perfeito. A número 4. Aqui o MRUV no movimento vertical dele é de acordo com a aceleração da gravidade. Nossa resposta é a letra A. Beleza? Então, fechou. Bom, essa outra questão aqui, vamos lá, gente, vamos ler essa questão. Ela é complicadinha de conseguir entender direitinho. Vou tentar explicar ela, vou explicar umas 2, 3 maneiras diferentes para a gente acertar. Ó, em decorrência de fortes chuvas, uma cidade do interior paulista ficou isolada. Um avião sobrevoou a cidade com velocidade horizontal constante, largando 4 pacotes de alimentos em intervalos de tempos iguais. No caso ideal, em que a resistência do ar pode ser desprezada, então todos os exercícios que a gente está fazendo de lançamento horizontal, a resistência do ar é desprezada. A figura que melhor poderia representar as posições aproximadas do avião e dos pacotes em um mesmo instante é... Pessoal, primeira coisa, a gente aprendeu no exercício anterior que o pacote ele sempre vai estar debaixo do avião. Então, por isso a gente está vendo a letra A, letra D, letra E, os pacotes eles não estão debaixo do avião. Então, a gente ficaria entre a letra B e a letra C. Porque é o negócio seguinte, ó, o avião está aqui, ele está com 4 pacotes aqui. Ó. Na hora que ele abandona o primeiro vai estar embaixo dele. Aí ele anda mais um pouquinho, ele abandona o segundo. Só que o primeiro, esse aqui, ó, esse aqui, ele vai estar mais embaixo, porque ele já caiu um pouco. Aí você vem com o avião e anda mais um pouco. O avião andou mais um pouco e largou mais um pacote. Aí, na verdade, eu vou colocar outra cor, o terceiro pacote. Esse aqui, ó, foi largado. O segundo já estava um pouquinho mais embaixo. E o terceiro já está mais embaixo ainda. Agora, por que a distância aqui está aumentando? Por que a distância aqui aumentou? Tá vendo a distância entre esses dois? É essa e a distância já aumentou um pouco. Porque esse cara aqui, como ele foi largado lá atrás, e ele está com uma aceleração, ele está cada vez mais rápido. Então ele vai se distanciando mais ainda dos outros. E conforme vai passando agora, eu largo mais um pacote, vou largar o último pacote aqui. O último pacote aqui foi largado, o verde que foi
O terceiro largado já andou mais um pouco. O roxo vai ter andado mais um pouco. E o vermelho, ele vai ter andado mais ainda. Porque o vermelho é o que está mais rápido de todos. Então, ele se distancia mais ainda. Por isso que a nossa resposta desse exercício seria a letra B. A letra C, a distância entre eles, olha, está sempre a mesma. É como se todos eles estivessem na mesma velocidade. E a gente sabe que não, porque conforme mais tempo ele foi largado, ele adquiriu maior velocidade ali. Então, ele vai estar numa maior velocidade, então ele vai se distanciar mais do que os outros. Beleza? Então, tranquilo. Bom, gente, eu tinha falado 3 exercícios teóricos, na verdade são 4 com esse aqui. Vamos lá, vamos ler esse exercício aqui. 2 blocos A e B são lançados sucessivamente na horizontal de uma plataforma de altura H, com velocidades VA. Então, um foi com velocidade VA e o outro na mesma altura ali, VB. Os dois com velocidades horizontais, atingindo o solo nos pontos A e B. Então, um chegou aqui, o outro chegou aqui, como indica a figura. Os tempos decorridos em que cada bloco abandona a plataforma até atingir o solo TA e TB, pode-se afirmar que, pessoal, então eu tenho os tempos, então nas alternativas aqui eu tenho os tempos e as velocidades, eu estou querendo comparar os tempos e as velocidades. Bom, primeira coisa em relação ao tempo no lançamento horizontal, a gente aprendeu que o tempo é exclusivamente de acordo com a altura, daqui a pouco a gente vai fazer conta disso. É exclusivamente de acordo com a altura. Então, como o A vai sair da mesma altura H que o B, os dois vão ter o mesmo tempo de queda. Então, a gente já elimina a letra D e a gente já elimina a letra E. Mas alguém deve estar se perguntando, Edi, olha só, isso está meio estranho, porque o A vai fazer só isso aqui e o B vai fazer só isso aqui. Vai fazer isso tudo aqui, na verdade. Como é que o tempo é o mesmo? Isso vai ser diferente porque a velocidade do B, como ele vai percorrer mais, a gente já tem uma lógica aqui que ele vai ter que ter uma velocidade aqui maior. Então, essa distância que ele andar mais não é por causa do tempo, porque o tempo é na mesma altura, vai ser por causa da velocidade do B que vai ser maior. Então, o que acontece é o seguinte, olha só, os dois vão ter velocidades diferentes, a gente já entendeu. E isso é o alcance. É o alcance, isso aqui, essa distância que eles percorrem, a gente chama de alcance, né? Então, como o alcance é dado, que é a distância, é dado pela velocidade vezes o tempo. Repara que o tempo dos dois é o mesmo. O tempo do A e o tempo do B é o mesmo. Então, qual é a diferença entre... O que vai fazer a diferença entre um ter sido D, a distância, e o outro 2D? A velocidade. E distância e velocidade são diretamente proporcionais nesse caso aqui, ó. Na verdade, geralmente é, mas tem alguns casos que não, que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando tiver aceleração. Aqui a gente pode ver que é diretamente proporcional. Então, se a distância é diretamente proporcional, a gente pode ver que a distância do A, na verdade, a distância do B, ela é o dobro da distância do A, não é? A distância do B é o dobro da distância do A. Porque a distância do B é 2 vezes, é 2D, que é D é a distância do A. Então, se a distância do B é o dobro da distância do A, e distância e velocidade são diretamente proporcionais, quer dizer que a velocidade do B também é 2 vezes, desculpa, a distância do B é 2 vezes a distância do A, então a velocidade do B também é 2 vezes a velocidade do A, porque distância e velocidade são diretamente proporcionais. Muito interessante essa questão para a gente entender isso. O tempo depende exclusivamente da altura. E as distâncias que eles vão percorrer aqui na horizontal são diretamente proporcionais à velocidade, caso tenham a mesma altura. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, gente, essa aqui é mais uma questãozinha para agora com conta, né? E aí eu vou te dar uma dica. Olha, presta atenção. O lançamento horizontal, a gente viu que ele é dividido num movimento vertical, que nesse movimento vertical a gente sabe que é um MRUV, né?
E aí a gente sabe que ele tem uma aceleração da gravidade. Então, na hora que esse cara sai daqui de cima e é lançado, e ele faz esse movimento aqui, a gente sabe que é um MRUV. A gente vai considerar que a posição inicial dele é a altura que ele está. E a posição final dele, considerando aqui, vai ser zero, que vai ser aqui no chão, na hora que ele chega no chão. A altura dele. Eu estou falando do movimento vertical, tá? Eu estou me preocupando apenas com a altura dele, não estou me preocupando com o que ele está andando na horizontal. Então, o movimento vertical vai ser dado por essa formulazinha, ó, SI mais VIT mais A T2 dividido por 2, em que o S sempre vai ser zero, o SI sempre vai ser a altura, a velocidade inicial sempre vai ser zero. Peraí, não tem uma velocidade inicial ali, VI, V0 aqui na horizontal? Sim, mas essa velocidade aqui ela é do movimento horizontal. Então, ela só vai entrar para calcular o alcance, que é essa distância aqui, ó, que é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade inicial aqui sempre vai ser essa. Então, continuando aqui, a aceleração sempre vai ser da gravidade. Eu vou considerar menos 10 porque eu vou considerar o positivo para cima. A aceleração da gravidade está para baixo. Eu vou considerar o referencial positivo para cima, negativo para baixo. Tá? Então, a aceleração sempre menos 10 e o tempo, geralmente a gente vai achar o tempo. Então, no final das contas, na hora que você substitui aqui, esse cara por zero, esse cara aqui é a altura, velocidade inicial é zero, vezes o tempo, que eu quero saber, aceleração menos 10, t ao quadrado, dividido por 2. Então, aqui o que acontece? No caso, eu considerei a aceleração menos 10 porque o exercício falou que a aceleração é 10 aqui. Se o exercício falar que é 9,8, você usa o 9,8. Cuidado com isso, tá? Então, o que acontece? No caso, quando a aceleração for 10, eu vou considerar ela aqui negativa sempre. Aceleração sempre negativa, menos 10. Então, aqui ficou 0, é igual a altura. Isso aqui vai dar 0, né? Então, fica menos 10 dividido por 2, menos 5t ao quadrado. Se você arrumar isso aqui, ficaria a altura igual a 5t ao quadrado. Você pode até usar essa fórmula. Essa fórmula ela serve aqui no lançamento horizontal sempre que a gravidade aqui for 10. Você pode usar essa fórmula, que a altura, lembra que eu falei com você que a altura ela sempre dependia do tempo, e o tempo dependia da altura? Olha a relação dos dois aqui. Se o tempo que o exercício falou que demora para cair é um tempo de 2 segundos, a altura vai ser 5 vezes 2 ao quadrado, a altura vai ser 5 vezes 4, a altura vai ser de 20 metros. Repara que eu consegui calcular a altura mesmo não tendo a velocidade horizontal. Então ele fala, ó, indeterminado, letra E, indeterminado, pois a velocidade horizontal do arremesso da bola não foi fornecida. Eu não preciso da velocidade horizontal para saber o tempo de queda, porque o tempo de queda ele está intrinsecamente ligado apenas à altura, no lançamento horizontal, tá, gente? A gente está falando aqui, é uma aula de lançamento horizontal. Então, eu não precisava da velocidade horizontal, porque a velocidade horizontal só vai me servir para calcular o alcance. E no caso, como eu não quero o alcance, eu não estou preocupado com o alcance, eu não precisava, tá? Nesse caso, como eu já tinha o tempo, eu conseguia calcular a altura. Só que não foi isso que o exercício pediu. O exercício pediu, na verdade, quantos andares tem o edifício, sendo que cada andar tem 2,5 de altura. Então, eu vou fazer uma regra de 3 aqui. Olha só a regra de 3. Um andar tem 2,5 metros. X andares vai ter 20 metros, que foi a altura do edifício que a gente achou aqui. Multiplicando cruzado, 2,5x é igual a 20. O x vai ser 20 dividido por 2,5. O x vai ser 8. Então, nossa resposta, letra C, era uma questão do ITA, mas não era nada demais, né? A gente não pode ter medo só porque está escrito ITA ali, não. Beleza? Bom, gente, então, mais uma questãozinha agora de conta. Então, um balão se desloca horizontalmente a 80 metros do solo. Então, o balão está aqui e ele se desloca a uma altura de 80 metros do solo.
com a velocidade constante de módulo 6 metros por segundo. Com a velocidade de 6 metros por segundo. Velocidade horizontal aqui. Quando passa sobre um jovem parado no solo, então tinha um cara aqui, parado no solo, minha proporção está ótima, né? O cara é do tamanho do balão. Quando passa exatamente por um jovem parado no solo, um saquinho de areia é abandonado. Então ele jogou um saquinho de areia. Esse saquinho de areia, ele tem a mesma velocidade do balão, na horizontal. Só que agora ele vai começar a ser lançado horizontalmente, porque agora ele foi solto, ele vai começar a descer também, além de andar na horizontal. Então a gente vai ter uma distância aqui, né, que a gente chama de alcance. Desprezando qualquer atrito, ou seja, você desconsidera o atrito do ar, do saquinho, né? Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, calcule, letra A, o tempo gasto pelo saquinho para atingir o solo considerando o plano. Pessoal, primeira coisa, letra A, o tempo tem a ver com a altura, e a gente já sabe que é um movimento vertical, que a gente já sabe que é um MRUV, e a gente já sabe que a função é essa, SI mais VIT mais a T2 sobre 2, em que a posição, o S, vai ser sempre zero, o VI vai ser zero, a aceleração, no caso, é da gravidade, ele falou 10, mas a gente põe menos 10 porque ela está para baixo, a aceleração está para baixo, né? E aí a gente vai ter a relação. No caso, o SI é a altura, que a gente viu que a altura ali é 80 metros. E a gente vai achar o tempo, que não tem. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, posição 0, SI é a altura que é 80, mais a velocidade inicial 0, vezes o tempo que eu quero saber, menos 10t ao quadrado, dividido por 2. 0 é igual a 80, menos 10 sobre 2 dá menos 5t ao quadrado. Joga o 5t ao quadrado para o outro lado, igual a 80. t ao quadrado é igual a 80 dividido por 5, né? O 5 passa dividindo. T ao quadrado é igual a 16, t é igual a raiz de 16, t é igual a 4 segundos. Se você quiser fazer direto por aquela formulazinha que eu falei, h igual a 5t ao quadrado, você poderia também. Eu tenho aqui que 80 é igual a 5t ao quadrado, e aí faria todo o processo que a gente fez ali. Passo 5 dividindo, 80 dividido por 5 é igual a t ao quadrado, 16 é igual a t ao quadrado, t é igual a raiz de 16, que é 4 segundos também. Repare que eu posso usar essa fórmula aqui no lançamento horizontal, mas para isso a gravidade tem que ser dada com o valor de 10. Beleza? Só posso usar essa fórmula, tá? Essa fórmula aqui, gente, por que eu às vezes não fico falando dessa outra? Porque essa fórmula aqui a gente já aprendeu ela no MRUV, essa fórmula do S é igual a SI mais VIT mais AT2 sobre 2, a gente já aprendeu ela, e às vezes a gente economiza uma fórmula, né? Decorar mais uma fórmula que não pode usar toda hora, que tem hora que pode, tem hora que não pode. Então, essa aqui serve para tudo. Essa aqui vai servir só nesse caso, quando o objeto é abandonado na vertical. Ele não tem velocidade inicial vertical, beleza? Mas se quiser usar, pode usar nesse caso, tá? No lançamento horizontal, você sempre vai poder usar aqui. Letra B. Então, essa aqui foi a letra A, 4 segundos. O tempo para atingir. O tempo depende exclusivamente da altura. Letra B, a distância que entre o jovem e o ponto onde o saquinho atinge o solo. Está perguntando essa distância aqui, o alcance. E aí eu estou falando do movimento horizontal. Que, na verdade, sempre vai ser dado por essa fórmula. Gente, sempre lançamento horizontal, para saber o tempo de queda e altura, a relação entre os dois, vai ser essa fórmula aqui. Para saber o alcance, sempre vai ser essa fórmula aqui. Sempre. É sempre assim. Então, o lançamento horizontal, a gente já sabe quais são as fórmulas que tem que usar. Não tem que, nessa aqui vai ser essa, nessa... Não, sempre nessas fórmulas, beleza? Então, o alcance vai ser a velocidade. Qual é a velocidade dele na horizontal? É os 6 metros por segundo. É a única hora que a gente usa a velocidade horizontal é para calcular o alcance, e o tempo a gente calculou, o tempo foi de 4 segundos, então a distância foi de 24 metros, acabou aqui. Então, 24 metros é a letra B, beleza? Bom, gente, nessa questão aqui,
Ele fala o seguinte, uma bola rola sobre uma mesa horizontal de 1,25 metros de altura, então isso aqui é a altura, situada a uma distância de 2,5 metros, medida horizontalmente a partir da beira da mesa. Gente, quando ela está andando aqui na horizontal e ela sai aqui, ela sai com uma velocidade horizontal. Desprezando-se o efeito do ar, adota-se G igual a 10. Qual o módulo da velocidade da bola no instante em que ela abandonou a mesa? Ele está falando dessa velocidade aqui. Essa velocidade aí é do movimento horizontal. Olha só como é que raciocina questões de exatas. Eu vou direto no que ele quer, movimento horizontal. Eu sei que essa velocidade é do movimento horizontal, que é essa formulazinha aqui, ó. Distância, velocidade vezes tempo. Eu já tenho a distância que ele anda na horizontal, é o 2,5. A velocidade é o que eu quero saber, vezes o tempo. Então está faltando tempo. Para eu calcular essa velocidade, eu preciso do tempo. E esse tempo é o tempo de queda, que a gente sabe que a gente calcula ele do movimento vertical. E aí a gente sabe que no movimento vertical é o MRUV, né? Se já quiser ir aquela fórmula H e direto, né? H igual a 5t ao quadrado, você pode usar, porque ele falou que a aceleração da gravidade é 10, né? Se ele falasse 9,8 não podia não. Mas se ele falou que é 10, pode usar essa fórmula aqui direto para calcular. Você já tem a altura, que é 1,25, você vai achar o tempo. Mas eu vou fazer aqui do método tradicional, S é igual a SI mais VIT mais AT2 sobre 2. Lembrando que sempre o S vai ser 0, o VI vai ser 0, né? A velocidade inicial na vertical é 0. A aceleração é menos 10, porque é 10 positivo, mas a gente põe menos 10 porque a aceleração está para baixo. E a gente sabe que a posição inicial é a altura, que é 1,25. E a gente sabe que o tempo é o que a gente vai calcular. Então, S vai ficar 0, é igual a SI, que vai ser 1,25, mais 0t, menos 10t ao quadrado dividido por 2. Resultado, 0 igual a 1,25, menos 5t ao quadrado, que vai ficar chegando que 5t ao quadrado é igual a 1,25, t ao quadrado é igual a 1,25 dividido por 5, t ao quadrado é igual a 0,25, que é 1,25 dividido por 5, t é igual a raiz de 0,25, t é igual a 0,5. Então, repara que a gente chega, no final das contas, na mesma coisa que a gente vai chegar se a gente usar a fórmula aqui. Ó. A altura seria 1,25 igual a 5t ao quadrado. Chegamos no mesmo lugar que a gente chegou usando a outra fórmula. Mas por que eu estou fazendo tanta questão de usar essa fórmula aqui? Porque daqui a pouco você vai estudar lançamento oblíquo e você vai ter que usar essa fórmula, você não vai poder usar essa aqui. Essa aqui vai ser só aqui no horizontal, então eu estou acostumando você já. Mas se quiser usar a outra fórmula, vai dar na mesma. Então a gente descobriu que o tempo foi de 0,5 segundos. Agora eu consigo achar a velocidade. Então passo 0,5 dividindo, vai ser 2,5 dividido por 0,5. A velocidade vai ser 5 metros por segundo. Essa aqui é a sua resposta final. Beleza? Tranquilo? Então, ou você faz o tempo através dessa fórmula aqui, ou faz através dessa fórmula aqui. Lembrando que essa aqui a gente vai poder usar ela apenas aqui no lançamento horizontal. No lançamento oblíquo a gente não vai poder usar essa fórmula aqui. Beleza? Então vamos lá. Bom, gente, essa questão aqui é exatamente igual à anterior, né? A primeira coisa, ele vai perguntar primeiro, só que ele fez aqui a questão letra A e letra B para você, com a letra A, achar a letra B, né? Então, na letra A, ele pede o tempo de queda. Olha, eu vou usar aqui a formulazinha, ó, H é igual a 5t ao quadrado. A altura desse objeto, lembrando que sempre, gente, é bom que você leia o exercício antes, tente fazer, né? A altura aqui é 1,8, é igual a 5t ao quadrado. Então, 5t ao quadrado é igual a 1,8, só escrevi de uma forma invertida aqui. T ao quadrado é igual a 1,8 dividido por 5. T ao quadrado é igual a 1,8 dividido por 5 é 0,36.
E o t vai ser raiz de 0,36. Olha, se você não sabe fazer a raiz, é simples. Você transforma o 0,36 para fração. 0,36 é 36 sobre 100. Você escreve de novo tudo, né? 0,36 sem a vírgula, 36. E divide por um 1 com a quantidade de zeros que tem depois da vírgula. A vírgula está aqui, eu tenho 1, 2 algarismos depois da vírgula. Então, 1, 2 zeros. Você transformou o decimal para fração. E agora, você faz a raiz de 36, que é 6, e a raiz de 100, que é 10. Então, o tempo deu 0,6 segundos. 0,6 segundos. Então, essa foi a letra A. Na letra B, ele pergunta a velocidade com que ela sai. A gente está falando do movimento na horizontal, que a gente sabe que a distância é a velocidade vezes tempo. E essa aqui é a distância, é o 20. Então, fica 20 é igual a velocidade. Qual foi a velocidade? A velocidade foi de... não sei, é o que eu quero saber. Vezes o tempo, que é 0,6. Então, a velocidade, a gente vai ficar sendo 20 dividido pelo 0,6. Só que isso aqui, essa velocidade, ela está em metros por segundo. Tá? Não faz essa conta ainda não. Porque a gente trabalhou tudo o sistema internacional. Olha a aceleração, metro por segundo ao quadrado. Altura, distância, metro. O tempo, segundo. Então, só que o exercício quer em quilômetros por hora. E para passar de quilômetros por hora e metro por segundo, qual que é a relação? De quilômetros por hora, metro por segundo, quilômetros por hora. De quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. De metro por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, no caso aqui, a gente vai pegar a velocidade, o 20 sobre 0,6, e vai multiplicar por 3,6. 3,6 aqui embaixo dele é 1, né? Então, a velocidade fica sendo 20 vezes 3,6 dividido por 0,6. Né? Multipliquei em cima, embaixo, embaixo. Eu não fiz a conta 20 vezes 0,6 porque eu estou vendo que aqui dá para dividir. 3,6 por 6 dá 6. Eu faço a divisão aqui. Então, a velocidade fica sendo 20 vezes 6, que dá 120. Agora já está em quilômetros por hora. Então, a resposta letra B é 120 quilômetros por hora. Beleza? Fechou aqui a questão. Bom, gente, essa questão aqui é igualzinha às anteriores, né? As outras duas que a gente fez, e fala assim, ó, uma bola rolou para fora de uma mesa de 80 centímetros de altura, então a altura da mesa é 80 centímetros, que abandonou e avançou horizontalmente, então ela saiu com a velocidade horizontal, desde o instante em que abandonou a mesa até o instante que atingiu o chão, 80 centímetros. Então quer dizer que ela deu um alcance aqui de 80 centímetros. Então, repara que a primeira coisa que eu estou vendo aqui é que está em centímetros, eu já vou transformar para metro. Esse 80 centímetros é 0,8 metros, porque de centímetro para metro, a gente divide por 100, e de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. Então, na verdade, eu tenho uma altura de 0,8 e um alcance de 0,8. Então, tanto a altura quanto o alcance nesse exercício são 0,8. A gravidade é 10, eu posso até usar aqui, a velocidade da bola. Ele quer saber isso aqui, o V0. A gente sabe que isso vai vir do alcance, que é a distância igual a velocidade vezes o tempo. O alcance aqui foi 0,8, eu já tenho que 0,8 é igual a velocidade V0, que eu quero saber, vezes o tempo. Eu não tenho tempo, eu tenho que calcular o tempo. E o tempo a gente sabe que ele vem lá da altura. Como a gravidade é 10, eu vou vir que a altura é igual a 5t ao quadrado. Vou direto aqui, tá, gente? A altura, ou então você pode ir pela formulazinha, né? Lembrando que esse cara vai ser 0, esse cara vai ser 0 e a aceleração vai ser menos 10. E isso aqui vai ser, o SI vai ser a altura, que é o 0,8. E a aceleração vai ser menos 10. Mas a gente já vai chegar nesse resultado aqui, h igual a 5t ao quadrado. A altura é 0,8, é igual a 5t ao quadrado. O 5 passa dividindo. Então, isso aqui dá 0,16, é igual a t ao quadrado. O t vai ser raiz de 0,16. Você já aprendeu que quando é decimal, você faz 16 sobre 100, faz o número em fração, porque fica mais fácil. Raiz de 16 é 4, raiz de 100 é 10.
Então, o tempo ficou de 0,4 segundos. O tempo foi 0,4 segundos. Mas não é o tempo que eu quero a velocidade inicial. Então, é 0,8, é igual a velocidade inicial vezes o tempo, que é 0,4. Então, a velocidade inicial deu 0,8 dividido pelo 0,4. Cuidado, viu, gente? O 0,4 que estava multiplicando o V0. Então, ele que vai passar dividindo aqui o 0,8. O 0,8 já estava no lugar dele. Tá? Cuidado com isso. Muita gente às vezes confunde isso. Então, a velocidade inicial deu de 2 metros por segundo. Beleza? Bom, pessoal, essa questão aqui, ela é uma questão que não fala diretamente que é um lançamento horizontal, mas a gente tem que estar atento. O que acontece é o seguinte, o cara vai atirar e ele tem o alvo aqui. Você atira, você tem a impressão de que o tiro vem reto, mas na verdade, o que acontece mesmo é que o tiro dá uma caidinha por causa da aceleração da gravidade. Então, se você tiver, quando a distância é muito pequena, você quase não percebe essa caidinha que o tiro dá. Mas se a distância for muito grande, você tem que levantar um pouquinho a mira para conseguir acertar. Por exemplo, os snipers, quando eles vão... não sei se vocês já devem ter visto isso em filme, né? Aquele cara que, né, todo estilosão, chega com aquela arma na maleta, ele vai matar alguém de muito longe, aí ele pega, geralmente ele tá lá com alguma coisa e tal, ele pega e faz uma continha. Por que conta ele está fazendo? Justamente essa conta desse exercício. Porque ele sabe que o tiro dele ele vai descer. Então ele calcula a distância que ele está do alvo, que ele está, da pessoa que ele vai atirar, e aí ele pega e vê quanto que o tiro vai descer. E aí ele atira um pouco mais para cima. Ele atira mais para cima e aí o tiro vai cair na cabeça da pessoa. Como se você tivesse jogado uma pedra de muito longe. Imagina, você joga uma pedra de muito longe. Você sabe que a pedra vai fazer uma curva, né? Então você joga a pedra um pouquinho mais para cima para acertar, né? Onde você vai atirar. Então, ó, em uma competição de tiro, o atirador posiciona o seu rifle na horizontal e faz a mira exatamente no centro do alvo. A distância entre o alvo e a saída do cano é de 30 metros. Então essa distância aqui é de 30 metros. Que é o nosso alcance, que a gente sabe disso. E o modo da velocidade inicial vale 600 metros por segundo. Então a velocidade inicial aqui, ó, velocidade inicial aqui, vale 600 metros por segundo. Não sei se eu falei errado, mas é 600 metros por segundo. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, se eu tenho o alcance e a velocidade, eu consigo calcular já o tempo que ele vai demorar para chegar ali, porque na horizontal é Deus vê tudo. A distância é de 30 metros, a velocidade é 600, vezes o tempo. Então, o tempo vai ser o 30 dividido pelos 600, pode cortar esse zero com esse zero. O tempo vai dar 3 agora dividido por 60, vai dar 0,05 segundos. Então, esse aqui é o tempo de queda. E a gente aprendeu que a altura que ele desce é igual a 5t ao quadrado quando a gravidade é 10. Então, a altura vai ser 5 vezes 0,05 ao quadrado. O 0,05 ao quadrado vai dar 0,025. E a altura vai ficar isso aí vezes 5, vai dar 0,0125. Só que o detalhe, a gente trabalhou o tempo todo com o sistema internacional, por isso que você ainda não tem sua resposta. Porque sua resposta, as respostas todas aqui estão em centímetros. E a gente sabe que de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. De centímetro para metro, a gente divide por 100. No caso, eu tenho em metro e quero passar para centímetro, eu vou multiplicar por 100. Isso aqui vai ficar 1,25 centímetros, que é a letra E. Beleza? Bom, gente, essa questão aqui agora, a primeira parte, a letra A, né, dela, é exatamente igual às outras que a gente fez, né? O que a gente vai ter de diferente vai ser a letra B. Na letra A, ele pede aqui, ó, uma pequena esfera lançada com velocidade horizontal V0 do parapeito de uma janela de 5 metros do solo, então essa aqui é a altura, 5 metros, cai num ponto a 7,5 metros da parede. Então esses 7,5 metros é a distância aqui na horizontal, que é o nosso alcance. Desprezando a resistência do ar, calcule. Letra A, o módulo da velocidade horizontal, né, que é a V0 aqui que ele chamou.
Então, a gente sabe que para calcular ela, a gente vai vir aqui no movimento horizontal e usar distância igual a velocidade vezes tempo. Eu tenho a distância, que é 7,5. A velocidade é o que eu quero saber, eu preciso do tempo. Então, eu vou calcular o tempo através da relação do tempo com a altura, o tempo de queda. E a gente sabe que no movimento vertical, a altura ela é igual a 5t ao quadrado. Isso aqui a gente está falando quando a aceleração da gravidade for 10 e a gente estiver trabalhando com lançamento horizontal. Então, a altura é 5, é igual a 5t ao quadrado. Jogo 5 dividindo. Esse 5 aqui dividindo. Então, ficou 5 sobre 5 é igual a t ao quadrado, ou seja, 1 igual a t ao quadrado. T seria mais ou menos raiz de 1, mas como a gente está falando de tempo, o tempo só pode ser positivo. Então, o tempo foi de 1 segundo. Voltando aqui, lá em cima, 7,5 é igual a V0 vezes o tempo, que é 1. Acaba que a velocidade inicial foi 7,5 metros por segundo. Essa foi a letra A. A letra B, a gente vai ter que ter um certo cuidado com ela, porque ela vai ser um pouco de novidade aqui pra gente. Vamos lá. Eu vou abrir um slide em branco para a gente conversar aqui, ó. Essa bolinha, quando ela sai daqui, a gente viu que ela saiu com uma velocidade de 7,5 metros por segundo. E aí ela vai fazer esse movimento de queda aqui, até chegar no chão. Em todo o tempo que ela for caindo, a velocidade dela na horizontal sempre vai ser 7,5 metros por segundo. Sempre vai ser, inclusive na hora que chega no chão. Só que essa aqui é a componente na horizontal. Mas essa bolinha, a partir do momento que ela começa a cair, ela começa a ganhar uma velocidade na vertical, que vai ser dada por V igual a V0, velocidade inicial, desculpa, vamos voltar, VI, mais aceleração vezes o tempo. Em que a velocidade inicial vai ser 0, pessoal. Porque aqui a gente está falando do movimento na vertical. E a gente já viu que no movimento vertical a velocidade inicial é 0. E a aceleração é menos 10. Então a velocidade vai ser 0, menos 10, que é a aceleração, vezes o tempo. A gente viu que o tempo lá foi um tempo de 1 segundo. Então a velocidade deu menos 10 metros por segundo. Por que o menos? Esse menos indica que foi para baixo a velocidade. Faz todo sentido, né? A velocidade está para baixo. A gente adotou aqui sempre o referencial que está positivo é para cima e o que está negativo, positivo para cima, e o que está para baixo, negativo. Então, como a velocidade deu negativa, é porque ela está para baixo. Então, a velocidade aqui, na hora que ele chega aqui no chão, é uma velocidade de 10 metros por segundo para baixo. Não vou colocar o sinal, porque o sentido da seta já está indicando aí que é para baixo, certo? Então, no final das contas, pessoal, na hora que ele chega aqui, ele está com uma velocidade horizontal de 7,5. Passou um avião aqui, forte aqui agora. 7,5 e uma velocidade vertical de 10 para baixo. Então, a gente vai fazer a soma desses dois vetores para saber a velocidade final. A velocidade dele mesmo vai ser a soma desses dois. Vai ser o 7,5 para a direita e o 10 para baixo. E soma de vetor, a gente já sabe que a soma dos dois vai ser essa hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então, a gente vai fazer o teorema de Pitágoras, a velocidade aqui, a gente vai fazer. Sendo a hipotenusa, então a velocidade ao quadrado é igual ao 7,5 ao quadrado mais o 10 ao quadrado. O teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos. Então, a velocidade final, a velocidade ao quadrado, vai ser o 7,5 vezes 7,5, que é 7,5 ao quadrado, dá 56,25, mais, esqueci do ao quadrado aqui, o 10 ao quadrado, que é 100. Então, a velocidade ao quadrado dá 156,25. A velocidade vai ser raiz de 156,25. A velocidade é raiz de 156,25, vai dar 12,5 metros por segundo. Então, a primeira
essa aqui é a resposta a toda a resolução da letra B. Então, letra B, para resolver, para saber a velocidade final, eu tenho que primeiro calcular a velocidade na vertical e fazer o Pitágoras entre a velocidade na horizontal e a velocidade na vertical. Então, esse tipo de exercício, quando te pedir a velocidade final, aqui embaixo, você vai ter que usar mais essa fórmula. A gente tinha usado sempre duas fórmulas, né? Para calcular tempo e altura e calcular o alcance. Quando te pedir a velocidade final, você vai ter que usar essa fórmula aqui para calcular a velocidade na vertical. Velocidade na vertical, que ele vai adquirir na hora que ele chegar no solo. Lembrando que você vai precisar do tempo. O tempo é o tempo de queda, a aceleração é a aceleração da gravidade, e aqui no lançamento horizontal, a velocidade inicial aqui sempre vai ser 0, beleza? Então é isso. Esses são os exercícios que você precisa, todos os conceitos que você precisa de lançamento horizontal. Fechou?